Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Viva sobre o altar. Neste exato momento vamos dar sequência à nossa aula de teologia. Hoje vamos dar sequência falando sobre a Idade Média. Nós estaremos falando sobre a mudança no cenário em que as coisas se processaram, historicamente, com o surgimento dos reinos bárbaros e depois com as invasões dos muçulmanos que define a Idade Média, que define a Idade Média. O Império Romano caiu e nós sabemos que isso representou o fim da cultura clássica, Isso representou o fim, na época da cultura clássica. Os muçulmanos surgiram, o islamismo surgiu na Península Arábica, houve também as invasões no reino da região norte da África e da Península Ibérica. Os muçulmanos tomaram também a Turquia, as regiões da Palestina, a Ásia, Oriente Médio, tudo foi tomado por eles. Então houve essa mudança imensa, com essas alterações que ocorreram. Nós estaremos falando também sobre o recuo do islamismo, sobre os católicos de 1492. Nós também estaremos falando sobre o monasticismo, a origem do monasticismo, a forma como o monasticismo se apresentou. O monasticismo surgiu no momento das cruzadas, no momento das cruzadas ali foi que surgiram o monasticismo. Vamos falar também sobre as ordens mendicanas, franciscanas, que caracterizou a Idade Média, os monges de Cluny, por exemplo, aconteceu na Idade Medieval. Então, hoje nós vamos falar sobre o papado da Idade Média. Eu quero esclarecer para vocês algumas coisas que muitas pessoas têm levantado, Muitas pessoas podem perguntar onde é que estão os crentes nesta época. Porque muitos acreditam que os crentes desapareceram com a morte dos apóstolos e reapareceu no século XVI. Mas isso não é verdade. Isso é como se o Espírito Santo não salvasse ninguém durante 1500 anos. Saiba que isso não é verdade, meu irmão. A igreja cristã, ela sempre existiu. E depois da morte dos apóstolos, continuaram existindo conversões, O problema é que muitas das vezes a história da igreja cristã apresenta coisas tão absurdas, devido à política inescrupulosas, devido à mistura, e que as pessoas ficam perguntando onde está a igreja verdadeira? Onde está a igreja verdadeira? No período das cruzadas, por exemplo,
onde havia muitas mortandades, muitas coisas feias que acontecia, né? Então o povo perguntava, onde é que está o povo de Deus, a igreja santa, imaculada, o povo redimido, o povo santificado? O problema desses períodos é que os fatos que se destacam na história são os fatos relevantes desse período, são fatos de personagens principais desses períodos. É evidente que os personagens principais que ocupam os personagens principais desse período não são crentes. Muitos deles não são crentes. É muito provável, meus irmãos, que os mosteiros abrigassem muitos crentes verdadeiros. Isso é provável, né? Há muitos sinais claros sobre isso. Nós temos, por exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge que se converteu dentro de um mosteiro. O líder da ordem, né, dos augustinianos, né, Staupitz, ele procurou explicar o evangelho para Martinho Lutero. Então isso dá um índice que ele era um homem dedicado à vida cristã, né? Ele era um monge, mas ele era dedicado à palavra de Deus. Os pesquisadores narram detalhes interessantes, por exemplo, quando fazem análise e pesquisas arqueológicas, já encontraram em cela de monge e nos quartos dos monges, né, da época, papéis encontrados em paredes, aonde eles professam que eles acreditam só em Jesus Cristo e mais nada. Então, nós sabemos que existia sim uma igreja forte, uma igreja inabalável, uma igreja que estava avivada em Jesus Cristo, porém estava ali nos mosteiros. Vamos continuar nossa aula. É, os historiadores, meus irmãos, eles explicam que o monge, ele diz assim, ó, ele fala assim, ó, eu não confio em nada, em mais ninguém mais. Eu só confio em Jesus como meu único e salvador. E ele coloca lá na parede da sua cela. Então, eu quero afirmar para vocês que existia cristãos nesta época, né? Muitos cristãos na Idade Média, porém, eles estavam, né, nos mosteiros, estavam ocultamente, devido às grandes perseguições também e devido a grande, né? Havia também uma devoção moderna, homens que se reuniam em casas, dedicavam-se à palavra de Deus e dedicavam-se ao conhecimento da palavra. Você tem o testemunho ainda, né, de Thomas de Kempis, que escreveu a imitação de Cristo, né?
por exemplo, aquele homem que escreveu aquilo, ele era um homem piedoso, ele era um homem que era crente, né? Era monge, mas era um homem cristão. Eu quero dizer que a igreja cristã ela é indestrutível e as portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja cristã. Ela chega a ficar obscura por causa da relevância de fatos que os personagens principais, né, não faz o que agrada, né, a Deus. Vamos falar agora sobre o papado, como o papado aconteceu, como o papado chegou à posição que encontra hoje, né, na Idade Média e, e como existe até hoje. Vamos saber a origem do papado, como o bispo de Roma começou a ter origem dentro da igreja. Muitos historiadores dizem que não, outros dizem que sim, mas provavelmente possa ser verdade em que Pedro possa ter estado em Roma. Por quê? Os historiadores eles afirmam que Pedro esteve em Roma e que quando ele estava para ser morto, porque ele foi morto por Nero, né, junto, né, com Paulo, né, afirmam a história de que foi ele que escolheu para ser morto de cabeça para baixo, mas isso aí não é provável porque naquela época em Roma era costume crucificar a pessoa de cabeça para baixo, de por meio e de várias formas. Então não temos plena certeza se isso aconteceu ou não. Mas o que nós temos a certeza e sabemos é que provavelmente ele pode ter estado em Roma e costume, era costume os apóstolos logo no início daquela época eles passarem a sua posição para outro, né? E afirmam os historiadores de que Pedro esteve em Roma e passou para um dos bispos de Roma a, a sua posição. E é por isso que eles inventaram essa história de papado. Mas vamos saber como que chegou ao papado, né? Como que o bispo chegou a ser papa, né? Agora João Calvino, ele afirma que não, né? Afirma que Pedro não chegou a Roma. Mas é provável que ele tenha estado sim em Roma. É provável sim. Ele chega a falar sobre esse assunto. Uma das coisas que eu posso afirmar é que ele foi crucificado nas colinas do Vaticano, né? Ali onde está sendo a Basílica de São Pedro, né? Onde há um obelisco, foi ali que Pedro foi crucificado, né? Aquela praça gigantesca, enorme. Era ali que era o circo enorme de Nero. Está fazendo perversidade, né? Eles colocou cristão para serem mortos na fogueira,
né? Ele pegava os cristãos na época e iluminava a cidade com os corpos dos cristãos na época, né? Os corpos estavam lá queimando, né? Eles faziam, né, um circo. Só que o circo naquela época era um ginásio aberto. Não é que nem hoje, que é um circo, que é uma tenda, né? Havia disputa de gladiadores, havia disputa de brigas, né? Tudo isso ocorria. E, e é por isso que dizem, né, que antes de Pedro morrer, que ele transmitiu a sua autoridade para outro bispo de Roma. Por isso que eu quero falar. E era, era, era muito importante naquela época a transmissão dos apóstolos, né? Ele transmitir a sua autoridade, o seu apostolado, porque naquela época para os cristãos eles estarem firmados e não cair na doutrina dos falsos profetas, dos falsos mestres, que havia muitos falsos mestres naquela época. Agora imagine, naquela época existiam seitas que mentiam e diziam que receberam dos apóstolos a, a transmissão para poder serem apóstolos e levarem a palavra de Deus. Só que quando um apóstolo ele transmitia para outro bispo ou para outro apóstolo que para tomar conta da igreja, então os irmãos diziam não, de forma nenhuma você não recebeu dos apóstolos essa transmissão, porque João transmitiu para Marcos e Marcos transmitiu para não sei quem e, e era assim. Então era a forma da autenticidade de que não estava sendo enganado naquela época a transmissão dos apóstolos, né? Ele transmitir, fazer a transição ali da sua posição e isso geralmente ocorria naquela época. Hoje não porque hoje a igreja cresceu e se for acontecer um negócio desse, já sabe que vira pior bagunça. Nós temos, por exemplo, o gnosticismo. Eles afirmavam que eles tinham recebido dos apóstolos a doutrina dos apóstolos. Então, os cristãos verdadeiros e autênticos defendiam à risca as mentiras dos gnósticos. Enfim, só para vocês entenderem, o, o que o catolicismo afirma é que Pedro, antes de morrer, Pedro, ele transmitiu para um dos bispos de Roma o seu apostolado, entregando essa missão. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos, mas é afirmado isso, né? Naqueles dias era fácil, né? Tudo isso ocorria
nessa linhagem. E isso preservava a igreja de ataque. Quando alguém vinha e dizia, nós somos herdeiros dos apóstolos, né? Quando dizia, nós somos herdeiros dos apóstolos, aí eu dizia, não, mentira. Mentira, porque o nosso pastor, ele transmitiu para A, e A transmitiu para B, e em nenhum dos casos o nome de vocês são citados como sendo passado pelos nossos pastores. Então tudo isso aí ocorria. Não há indícios históricos, né? No período, por exemplo, pré-Constantino, no século IV, né, no ano 313, né, no comecinho do século IV, ele preside o Conselho de Nicéia em 325, né? Ele eles naquela época, meus irmãos, a igreja de Alexandria e de Antioquia era uma das igrejas mais importantes do que a de Roma. Observe como era. Era uma das mais importantes do que a de Roma. Mas depois isso mudou. Hoje você vê que a igreja romana, ela é poderosa até hoje e é uma das mais importantes da igreja católica, né? Houve duas escolas que se destacaram, né? Que destacaram, foi a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, né? Porque era uma escola famosa e tinha muito poder. Os bispos de Roma, eles tinham grande poder aquisitivo, porém não tinha tanta autoridade assim. Mas com o passar do tempo, vocês vão ver aqui no decorrer da história de que isso vai mudar. E além da importância também do norte da África, né? É, a Alexandria e Antioquia ficava pelo norte da África, né? Hoje houve uma perca muito grande, né? A gente não se conforma com a perca do norte da África, que a África toda foi conquistada pelo Evangelho e hoje há uma idolatria muito grande. Uma das coisas que eu quero que vocês saibam é que quando Constantino ele se converteu, ficou bastante claro de que o, o imperador ele era o chefe da religião, né? Ele era o chefe da religião, ele também tinha parte, né? E quem era o sacerdote que estava do seu lado ali, assumindo ali junto com ele? O bispo de Roma, né? É assim que o papado vai começando a chegar. Muitas pessoas dizem que a conversão de Constantino trouxe prejuízo. Eu discordo plenamente, porque
Imagine na história, né, pessoas que estão sendo massacradas, pessoas que estão sendo devorados por leões, pessoas que estão sendo chicoteados, pessoas que estão com suas carnes arrancadas com cada chicote daquele, aparecendo um Constantino da vida e dando a liberdade religiosa para eles. Claro que todos iam gostar, vocês iam gostar, eu ia gostar. Então, foi muito importante a Convenção de Constantino. Nós temos, por exemplo, Eusébio de Cesareia. Ele elogia a Convenção de Constantino como um favor de Deus, né? Ele diz que Deus estava favorecendo ao povo de Deus, convertendo a Constantino. E eu concordo com Eusébio de Cesareia. Imagine, meus irmãos, naquela época, pessoas sendo colocadas em uma chapa quente e sendo fritas vivas, sendo massacradas, sendo devoradas por leões, sendo colocado em tacho de óleo quente, sendo arrastado por animal até ser esfolado, pessoas sendo esfoladas vivas, pessoas sendo colocadas para iluminar a cidade de Roma pelos seus imperadores. Imagine um imperador desse se converte, qual é o cristão que não vai ficar feliz? Todos, todos. A pessoa, eu acredito que houve festa. Com com a cristianização do império, fez com que o bispo de Roma começasse a crescer no império. Qual era a mentalidade que vem do paganismo? É que o imperador era o chefe da religião. Quando Constantino ele entrou, ele assumiu a posição de chefe da religião. E quem era que estava do lado do Constantino? O bispo de Roma. O papado começou a levantar sua cabeça entre as outras igrejas do mundo a partir da Convenção de Constantino, aonde muitas pessoas criticam. Eu estou repetindo mais uma vez para você entender por que as pessoas criticam. A Convenção de Constantino trouxe alguns prejuízos, mas também trouxe coisas boas, momentos bons, porque, né, diante do cenário da época, o sofrimento era muito grande. Com as invasões bárbaras, aqui é outro fator importante. Eu vou estar falando agora com vocês. E o estabelecimento dos reinos naquelas regiões, com as invasões bárbaras e o desaparecimento das igrejas do Ocidente, então a Igreja de Roma começou a se reerguer. Quando Constantino ele se converteu, a igreja ela continuou caminhando normalmente, acontecendo tudo normalmente. O exército, tudo continuou e uma nova instituição entrou na época, que foi a igreja. A igreja foi a nova instituição que entrou na época de Constantino. Já quando o Império Romano caiu, tudo caiu com ele, menos a igreja. A igreja
foi a única que permaneceu de pé. Se você for a Roma hoje, por exemplo, você vai visitar o Fórum Romano, por exemplo. Você vai ver uma destruição total. O Senado Romano, por exemplo, só ruínas. As basílicas ali também só ruínas. Os palácios dos imperadores são ruínas. Tudo são ruínas. Agora, a igreja, você vai ver lá, a igreja, a coisa mais linda que tem, a igreja de Roma. Nós temos, por exemplo, a Basílica de São Pedro, está lá de pé inteirinha. Linda, perfeita. Tudo de ouro, coisas do bom e do melhor. Por que ela está de pé? Quando houve a queda da Igreja de Roma, ou da Igreja de Roma não, quando houve a queda do Império Romano, aí olha o que é que acontece. Os bispos de Roma, eles tiveram que assumir um papel de políticos. De políticos. Não tinha quem socorresse o povo. Não tinha quem ajudasse o povo. Não tinha quem intercedesse pelo povo. Então, quem assumiu esse papel? O bispo de Roma. Só para vocês terem um exemplo, no norte da África, os bispos, eles eram juízes. Eles eram juízes, porque com a queda de Roma, perdeu tudo. Não tinha mais juízes, não tinha mais imperadores, só tinha imperador lá em Constantinopla. Mas os demais lugares que foram tomados pelos bárbaros, tudo ficou sem governantes. Por isso que os bispos de Roma tiveram que assumir e tiveram que procurar ajudar o povo, dar comida ao povo, socorrer o povo. Naquela época, se você tinha uma causa civil, direito de herança, alguma coisa, você tinha que levar para o pastor. Era o pastor que era o juiz. Era o pastor que tinha que decidir com quem que tinha que ficar. E olha que posição tinha o pastor em Roma depois da queda dos imperadores de Roma. O pastor, ele gastava a manhã todinha dele só fazendo julgamentos, resolvendo as causas. Só para você ter um exemplo, Agostinho de Hipona, por exemplo, ele fazia isso toda manhã. Ele julgava as causas. Ele era um juiz também, que julgava as causas toda manhã. Os bispos de Roma, ele se destacou por uma causa justa. Agora, alguns, depois, com o passar do tempo, acabou se aproveitando de tudo isso. No início, eles acarretaram e começaram a acarretar em poder, porém eles tinham boa intenção. Mas com o passar do tempo, eles, por causa do egoísmo, acabou mudando e chegou até o decorrer da nossa aula, que vocês vão ver. O primeiro Papa, por exemplo, é Leão Magno. Ele é quem vai estar dominando aí na Idade Média. Na Idade Média, Leão Magno, ele vai estar dominando. Como ele conseguiu se destacar como
não só como líder religioso, mas sim como político. Primeiro porque ele se destacou sobre o concílio de Calcedônia. Ele não foi lá, mas ele mandou, né, a sua tese e debatendo lá sobre tal situação, e isso fez com que ele se destacasse bastante. Ele debateu sobre a controvérsia monofisista, né? Essa controvérsia monofisita. O que era a controvérsia monofisita? A controvérsia monofisita dizia que Cristo só tinha uma natureza híbrida. Um herege chamado Eutico, ele dizia que a natureza humana e a natureza divina de Jesus se misturaram, trazendo à luz uma natureza híbrida misturada. A Igreja Ortodoxa, ela nunca aceitou isso. Ela sempre teve Cristo como a natureza divina, né? A sua natureza divina sem mistura. Foi por isso que Leão Magno enviou uma carta que é conhecida como Tomo de Leão. Ele apoiava a ortodoxia, de forma que ele foi respeitado pelas outras igrejas. Por causa da sua posição teológica, clássica, ortodoxa, é que ele foi muito respeitado. Um outro fato muito importante. Nós sabemos que Átila invadiu a Itália em 1452. Na verdade, em 451. Em 452, ele queria invadir Roma. O que aconteceu então? Leão Magno, ele resolveu estar intercedendo pelo povo. E ele fez questão de procurar Átila no seu acampamento e conversar com ele, para que ele não invadisse Roma. Na realidade, Leão Magno, ele tinha uma autoridade diplomática, né? Ele tinha um poder de dissuasão. Ele conseguiu dissuadir a Átila. E olha como era o apelido de Átila, o chicote de Deus, porque aonde ele entrava, ele matava, ele estrupava, ele fazia tudo que era de perversidade. Mas depois que ele teve uma conversa com Leão Magno, ele não invadiu a cidade de Roma. Então, meus irmãos, quando isso aconteceu, a cidade de Roma, os cristãos de Roma, começou a ver em Leão Magno como um pai. Começou a respeitá-lo e ele começou a adquirir grande poder. Temos aqui também um outro exemplo. Quando os vândalos invadiu Roma, esse ele não conseguiu impedir que invadisse, mas ele teve uma conversa com os vândalos para que quando eles entrassem em Roma, eles não matassem as pessoas, não estrupassem as pessoas, não tocassem fogo nas pessoas. Então, ele teve uma conversa com o chefe, né, dos vândalos e conseguiu dissuadi-los também. E eles invadiram Roma, mas não mataram ninguém, não fizeram perversidade com ninguém, por causa de quem? De Leão Magno. Ele conseguiu evitar tudo isso
conversando com Gesserico, né? Ele conversa com Gesserico e através de negociações ele consegue evitar de que mortes e atrocidade aconteçam na cidade. Daí em diante, Leão Magno é o primeiro que defende a supremacia dentro da igreja. Ou seja, ele chega a afirmar, ele disse, Pedro foi papa. Então, eu, a partir de agora, sou o papa, né, o comandante, né, que comanda sobre tudo. Ele se declarou. Ele chega a dizer, né, que Pedro foi a pedra construída sobre a igreja. Então, nenhuma outra igreja poderia ser construída ou tomar nenhuma decisão sem o apoio da igreja de Roma, né? Ou seja, sem o apoio do bispo de Roma, que estava surgindo ali agora o papado religioso. Ele dizia: o Papa é o sucessor do chefe dos apóstolos. E isso faz dele o chefe de toda a igreja, meus irmãos. Quem inventou esse argumento foi o próprio Leão Magno, na qual a Igreja Católica defende até hoje. Bem, meus queridos irmãos, nós estamos aprendendo sobre os papas e falar sobre esse assunto requer tempo muito grande. Então eu vou falar sobre, depois de Leão Magno, veio outros papas como Bento VI em 973, Bento VII, João 14, Gregório V, veio Silvestre, veio Sérgio, veio Bento VIII, veio João XIX, veio Bento IX, veio Silvestre, veio Bento IX II, veio Clemente, veio Bento IX III, veio Damaso, veio Estevão, veio Nicolau, veio Alexandre, veio Gregório, veio Beato Vitor III, veio Beato Urbano, veio Pascoal, veio Gelásio, veio Honório, veio Inocêncio, veio Celestino, veio Lúcio, veio Beato Eugênio III, veio Adriano, veio Alexandre, veio Lúcio, veio Urbano, veio Gregório, veio Clemente III, em 174, e outros, e outros, e outros, e outros. Então, a história dos papas, se vocês quiserem estudarem, pesquisem, estudem, porque são muito importantes você aprender sobre a história papal. Eu sei que eles tiveram, né, seu papel importante, né? Leão Magno teve seu papel importante. Depois de Leão Magno veio mais outro papa, Gregório de Matos, e daí veio mais outro papa, e cada um foi fazendo
até que começou a se corromper. Mas no início, tudo era para o bem da população. A todos um grande abraço e que o Espírito Santo traga muita paz e luz. Eu quero falar com vocês que nós estamos construindo a Casa de Deus lá em Itapevi e contamos com a sua cooperação. Se você deseja ajudar na construção da Casa de Deus lá em Itapevi, só é você pedir: Pastor Fábio, coloque o número da sua conta que eu vou ajudar a obra de Deus. E eu estarei colocando. Eu peço a você que você ajude a estar divulgando, esteja compartilhando pelo WhatsApp, entre no YouTube, coloca lá Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Você vai lá, se inscreve, dá um like, deixa seu comentário, me segue também no Instagram, Pastor Fábio Silva 11, Pastor Fábio Silva 11. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós. Tchau a todos.